Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Fagundes. Vamos ao nosso projeto aqui, mais uma aula focado no concurso do Banco do Brasil. Escolhi um tema aqui bem atual. Coloquei diversos repertórios, argumentos. Vou trabalhar esse tema com você, mostrar a argumentação correta, mostrar a conclusão correta, tudo bem detalhado, algo que nem cursos pagos te ensinam. E eu vou te ensinar aqui nesse projeto, no curso gratuito, para o Banco do Brasil. Sem mais delongas, para quem não me conhece, sou o professor Fagundes. Vou passar nas redes sociais, vocês vão lá, vocês vão se inscrever aqui no canal do YouTube e também vão me seguir no Instagram, que eu posto dicas em todos os locais. Esse é o segundo tema do nosso projeto. Semana que vem terá mais um tema e assim de diante até o dia da prova. É o projeto até o dia da prova. Então vamos lá, pessoal. O tema de hoje, primeiramente, eu vou falar um pouco das minhas redes sociais, tá? Primeiramente, aqui é o meu Instagram, tá? Esse é o meu Instagram. Posto muitas dicas exclusivas lá no Instagram. Todos os temas que eu escolho, eu faço enquete na sexta-feira. Aí os alunos votam de acordo com esses temas escolhidos a dedo por mim, para ser o tema da próxima semana, para ser debatido. Então, se você estiver lá nessa página do Instagram, você vai gostar bastante, vai ter muito conteúdo. Toda quinta-feira eu abro caixinha de perguntas para concurso público, ou seja, se você tem alguma dúvida específica em redação, eu vou responder sua dúvida nessa caixinha de pergunta. Isso de graça, 100% gratuito. Toda quinta-feira eu faço isso. E isso acontece o quê? Na minha página do Instagram. Então eu te peço para você ir lá e me seguir. Em relação ao YouTube, você tem que se inscrever para assistir as novas aulas, para você ser, como se diz, notificado em relação a essas aulas. Então é obrigatório que você se inscreva. Peço bastante que você faça isso, tá? Não estou cobrando nada nesse curso. Eu peço só, caso vocês gostem, aquele agradecimento, aquele like, compartilhar com um amigo, me seguir no Instagram. Eu só peço isso, não peço nada além disso, tá? Mas para mim, o que eu peço aqui representa bastante. Esse carinho que vocês têm e como se diz, cada seguidor que está lá compartilhando meus conteúdos, gostando do meu conteúdo, motiva bastante a continuar esse projeto. Então, peço bastante que vocês façam isso e vamos lá para o nosso tema. O tema de hoje é os impactos da pandemia na economia e nas relações sociais. Eu vou trabalhar esse tema, a interpretação desse tema aqui. Ele é um tema um pouco diferente em relação ao anterior. No meu curso completo de estrutura dissertativa argumentativa para concurso, eu explico todos os tipos de temas. São mais de 7 temas possíveis, de acordo com o recorte. Eu vou te ensinar cada tema assim, a interpretação correta, tá? Então vamos lá. Vou ler o texto motivador e fazer a interpretação correta desse tema. Texto 1. Com a chegada do novo coronavírus, a sociedade acelerada, que visa o imediato, o lucro e a tecnologia avançada, de repente passa a ser uma sociedade com novas prioridades e parâmetros, onde se destacam a busca pela vida, pela saúde e pela proteção individual. Neste intricado contexto, o homem se depara com outros valores e comportamentos a serem cultivados e vividos como sendo os mais adequados ao momento atual. Dentre eles pode citar solidariedade, compreensão com a dor do outro, adiamento da satisfação imediata, empatia, autocuidado tanto físico quanto psíquico, outras formas de interação social e demonstração de afetos que deve deixar de lado, expressões como aperto de mão, abraços, beijos, dentre outras que levam à aproximação física de alguma forma. Emoções são desencadeadas e acontecimentos inusitados ocorrem com frequência, como, por exemplo, velórios virtuais, reuniões à distância como alternativa de contato, uso de máscaras, luvas, álcool em gel em posição de destaque no mercado. Esse aqui é o texto 1. É um texto que fala só um pouco como mudou a sociedade, onde você tinha um afeto, o afeto presente, o afeto de um carinho, de um abraço, você não pode mais ter isso, né? Então agora a sociedade mudou. Não diz muita coisa não, tá? Texto 2. Poucos setores da economia sofreram tanto com a pandemia quanto do turismo. Aviões no solo, ônibus nas garagens, hotéis fechados, atrações turísticas canceladas, pacotes suspensos foram as marcas de 2020. Na Abrastoa, Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, as vendas caíram mais de 50% em relação aos 19 bilhões apurados em 2019. A perda de emprego no setor é estimada em 1 milhão de vagas, incluindo funcionários diretos e indiretos, e outras pessoas que prestam serviços relacionados à atividade. A Abrastoa é a principal entidade dos operadores de viagens, que são as maiores empresas do turismo, pois funcionam como se fossem os grupos de atacado do setor. São essas companhias que compram grande quantidade de passagens diárias de hotéis, por exemplo, e depois comercializam o pacote por meio das agências e agências de viagem no varejo. Por isso, os dados da associação representam o melhor retrato do turismo no Brasil. Esse texto já diz um pouco mais em relação a isso. Você percebe que os dois textos um fala da economia e o outro vai falar em relação às relações sociais. Esse aqui diz mais que o outro, por exemplo, fala como o setor do turismo sofreu tanto em relação a isso. E se você perceber,
todos os setores de economia sofreram, mas principalmente o setor de turismo sofreu bastante. O terceiro setor, o setor de serviços, sofreu muito com isso aí, com essa pandemia. E esse texto mostrou um pouco sobre isso. O texto 3 vai trazer aqui uma figura. Ainda não estou vendo esse tal de distanciamento social de que tanto falam. Por enquanto, só vejo a fila crescendo cada vez mais, auxílio emergencial. Esse texto aqui fala da população, aliás, essa figura aqui vai falar da população necessitando do auxílio, pois perderam seu emprego, perderam sua renda, e o governo teve que ajudar essas pessoas por meio de auxílio emergencial. E aqui, por exemplo, faz uma crítica em relação a essa fila, a esse distanciamento, que não existe aqui, é só do dinheiro mesmo. É uma crítica assim, em relação a isso. Tendo em conta as ideias do texto, além de outras informações que julgue relevantes, registre dissertação em prosa na qual você expõe seu ponto de vista sobre o tema. Os impactos da pandemia na economia e nas relações sociais. Então, eu vou te explicar como fazer esse texto. Tá? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vai ser muita informação agora, muita mesmo. Tá? Primeiro, esse texto ele parece ser fácil. Não parece ser difícil, não. Você pensar, impacto na economia. Você pode ter vivenciado diversos impactos. Acredito que todo mundo venceu diversos impactos. Relações sociais, todo mundo também, em relação ao afeto, a estar na distância da outra pessoa, em relação a talvez tender a ter um pouco de depressão, de ansiedade. Quem manteve a saúde mental em dia na pandemia é exceção. É exceção mesmo, porque a regra é você realmente ter problemas com a saúde mental, porque tudo desregulou, toda a sociedade mudou de uma hora para outra de forma bem drasticamente. Mas como eu vou fazer um texto sobre isso? Porque falar sobre esse tema parece ser fácil, mas colocar na redação aí já é outra coisa. Então eu vou te explicar. Tá? O que eu gostaria de falar com vocês? Seguinte. Primeiro, gente, quando a gente vê um tema, existem certos temas, tipos de temas, tá? E vou trabalhar aqui com vocês. No meu curso completo, eu ensino mais de 7 tipos de temas. E é algo que você não vê em outros cursos. Então não adianta eu comprar um professor de cursinho que tem já no mercado há muito tempo que não vai falar sobre isso. Mas eu ensino uma metodologia minha, exclusiva. Por exemplo, esse tema aqui, os impactos da pandemia na economia e nas relações sociais, você pensa, quando a gente fala de impactos da pandemia, só pode ser algo negativo. Porque se a banca quisesse falar de algo positivo, ela ia dizer, porque isso iria contra a expectativa, certo? Tudo bem? Então, quando falamos de impactos da economia e nas relações sociais, a gente pensa em coisas negativas. Isso se chama tema negativo. Isso se chama tema negativo. O que seria um tema negativo? É um tema que você lê, só o tema mesmo, sem ler os textos motivadores. Você vê um problema. Você vê que existe um problema. Esse tema ele é problematizado. Já existe um problema em si. O que muda, professor, quando a gente tem esse tema? A abordagem do texto vai ser um pouco diferente. Por quê? Primeiro, não vale a pena, não vale aqui falar de aspectos positivos, porque o tema é problematizado. Tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu vou fazer uma setinha. Não vale fazer, não vale falar de aspectos positivos. O primeiro ponto é esse, tá? Não vale falar de aspectos positivos. Qual é o segundo ponto? Primeiro, por que não vale a pena? Porque o tema já é problematizado. Se você falar de aspecto positivo, você vai fugir do que a banca quer. E é isso que você não quer fazer, tá? Segundo ponto. Desculpa. Vale fazer proposta de intervenção. Professor, então aqui que eu faço a famosa proposta de intervenção que o povo tanto fala no Enem? Sim, porque se você tem um tema problematizado, e já existe um problema em si, você tem que fazer uma proposta. Porque você expôs problemas e você demonstra seu ponto de vista. Como? Provando que você tem ali os problemas, as teses, e no final você faz uma proposta para resolver aqueles problemas. Professor, essa proposta deve ser feita como? Eu vou explicar. Mas esses dois pontos eu quero falar. Não vale falar de aspectos positivos e vale fazer proposta de intervenção. Outro ponto que eu quero falar com vocês. Você percebe o seguinte: o tema fala os impactos. Está no plural. Você tem que falar mais de um impacto.
tanto na economia quanto nas relações sociais. Então, atente-se ao recorte. Atente-se ao recorte temático. Você tem que ter noção de que, se você tem um recorte temático, assim, impactos, está no plural, você tem que falar mais de um impacto. Você cumprir o que a banca deseja. Então você tem que ter bons argumentos e souber desenvolvê-los. Então eu vou mostrar aqui como faz isso aqui. Mas a gente tem como falar mais de algumas coisas? Aqui já basta. Mas, por exemplo, o tema anterior, eu falei o quê? Inovações bancárias na era digital. Eu te pergunto, você vê algo negativo quando você lê só esse tema? Inovações bancárias na era digital? Não, você não vê. Você vê algo positivo? Você também não vê. Né? Senão eu falava a importância das inovações bancárias. Aí sim você teria algo positivo. Mas eu tenho o meu método de que esse tipo de tema que você não vê algo positivo nem algo negativo é chamado de tema neutro. O tema neutro você tem que abordar de acordo com a metodologia que eu passo. Você fala de aspectos positivos e também se contrapõe falando de aspectos negativos. Só que não cabe fazer um plot de intervenção, diferentemente do tema negativo que cabe. Então você tem que ter essa noção aqui de fazer essa proposta de intervenção em relação a esse tema. Tá bom, professor, o que eu posso falar mais aqui? Outro ponto. Se nós estamos falando de coisas negativas, eu vou até retirar isso aqui, tema negativo, a gente tem que falar o seguinte: existe uma técnica que as redações que tiram nota 100, nota máxima no concurso, usam e vocês precisam fazer. Que é o seguinte: vocês vão usar repertório na introdução. Ah, professor, isso eu já sei. Calma aí. Vocês têm que usar repertório na introdução. E retomá-lo. Retomá-lo. Vocês vão usar um repertório da introdução e retomem no último período da conclusão, lá na última frase da sua conclusão. Então, quando vocês forem escolher um repertório, escolha um repertório que você consiga retomar. Nada de pensar em algo que seja bonito de colocar na introdução, que seja lógico um tema, mas que no final você não consiga fazer isso, você retomar. Então você tem que ter essa capacidade de crítica de que, se vou usar um repertório na introdução, eu tenho que saber retomá-lo no final. Tá? E aqui, gente, é o mais fácil de todos, é o quê? Constituição Federal. Por quê, gente? Porque tem tanto direito, tem tantas coisas positivas, direitos consagrados, princípios que você pode usar na sua redação. Em qualquer tema que vier, você consegue usar na introdução e consegue retomá-lo no final. Tudo bem? Porque você tem um tema negativo, você vai falar de problemas, tá? Então, na introdução, o que é que você faz? Bem simples. Como é que você faz, então, na introdução? Você mostre teoria e depois se contrapõe, prática não existe. Ou seja, na introdução você vai mostrar que você tem um direito constitucionalmente garantido pela Constituição Federal, só que você vai fazer uma contraposição, vai mostrar ali uma adversidade. Olha, entretanto, tal direito não é concebido. Porque se fosse concebido, você não estaria falando sobre esse tema, não seria o tema da sua redação. Tá, isso aqui na introdução. Na conclusão, no último período, você fala que dessa forma, esse direito, a partir da sua proposta de intervenção, decisão, a partir da sua proposta de intervenção, tais direitos serão consagrados para a população. Você percebeu a lógica aqui? Gente, você quer jogar de mestre. As redações na máxima fazem isso. Tem um tema negativo, usa introdução ali o repertório. Se contrapõe na diversidade, que faz ajuda ao tema. Passa todo o texto, desenvolve, como eu vou falar com vocês. Conclusão, último período. A conclusão, você faz a proposta de intervenção. No último período, você mostra. Sendo assim, a sociedade poderá usufruir dos direitos constitucionalmente garantidos pela Constituição Cidadã. Você fala o seguinte, corretor, eu sei identificar que eu tenho esse direito, que se relaciona com esse tema,
E sem identificar que esse tema é um tema problemático que vem obstruindo que essas pessoas tenham esse direito. E nos dois argumentos eu vou desenvolver sobre isso. Eu vou falar por que não tem esse direito, argumento 1, por que não tem outro direito, argumento 2. Vou fazer uma conclusão com a proposta de intervenção, mostrando para o corretor: ei, quer mudar isso aí? Então vem comigo. Faça isso e faça isso. Duas coisas. Por quê? Porque eu coloquei dois problemas. E no final eu falo: fez isso aí? Então você fez certo e vai garantir o direito da Constituição Federal. O corretor vai falar: meu Deus, não tem como tirar ponto desse aluno. O aluno fez com maestria toda a redação. Vou só colocar aqui a pessoa que vê assim tirar um print ter a noção, tá? Introdução. Aqui é. Eu falei, gente, nem curso pago entrega isso aqui. Então, só dá o like, me segue lá na página do Instagram, dá o like aqui, coloca aqui para você ativar a notificação. Cada tema, cada semana um novo tema que eu faço a mágica, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês em relação ao tema negativo, em relação a ter esses aspectos aqui para fazer uma boa redação. Então, primeiro, não vale falar de aspectos positivos. Segundo, vale fazer o próprio de intervenção, por quê? Porque o núcleo temático é negativo. É um problema. Atente ao recorte temático, por quê? Porque se falou no plural, você tem que fazer aquilo ali. Se falou impacto, você tem que mostrar impactos, não causas. Tudo bem? Se falou qualquer outra coisa, atente ao recorte. Tudo bem? Tem essa noção. Outro ponto, repertório de introdução. Tema negativo? Retome o início com o período da conclusão. Constituição Federal, eu falo Constituição Federal porque é uma ajuda que eu dou para vocês. Vai existir milhões de repertórios que você pode fazer isso. Talvez o filme que você assistiu hoje, você consiga fazer isso. Pode ser que aconteça isso. A questão é, eu não posso trabalhar isso com você, porque o tempo meu é curto. Então eu falo isso aqui com vocês. Vamos lá, outro ponto. O que eu queria falar aqui? Não vou ter espaço. Infelizmente, não foi bem planejado. Não ficou bom não. Mas tá ruim? Tá ruim, mas tá bom. Ah, vai ficar igual tava antes mesmo. Pronto. Não. Eu vou dar um jeito de apertar aqui. Bonito não vai ficar, mas o que importa é o conteúdo. Isso é o que os feios dizem. Vamos lá. Então, o tema negativo é isso que vocês querem. Tá, professor. Então, eu sei o que eu vou fazer na introdução, que você já sabe o que vai fazer. Por quê? Você mostra a Constituição Federal, mostra, entretanto, que não existe, e faz isso aí. Outro ponto que eu quero falar com vocês. Uma coisa que eu não falei na aula passada, mas é muito importante, é o seguinte, gente. Coloque o tema na intro. Tema na intro. Por quê? Pessoal, para não correr o risco de tangenciar o tema, para o corretor perceber que você domina toda a estrutura, que você domina o que tem que fazer no tema, coloque o tema na introdução. Como assim, professor? Eu vou mostrar com a redação modelo, mas anote, coloque o tema na introdução. Quando eu chegar na redação modelo, vocês vão copiar, tirar um print, notar, tudo mais, copiar a redação e ter essa noção de como fazer o tema na introdução. Mas é muito importante que vocês façam isso para não tangenciar o tema, para não, como se diz, fugir do tema parcialmente, tá? E agora em relação à argumentação. Vou fazer só uma linha aqui para facilitar para depois não vacilar. Vamos lá. Em relação à argumentação. Essa parte aqui, a última, é sobre a argumentação. Tá, a gente está falando de problemas. Primeiro, o que a gente tem que fazer em relação à argumentação aqui? Primeiro, a gente está falando de efeitos, nós temos que falar os efeitos, tá? Por exemplo, se o efeito aqui, a gente tem um efeito X, a gente mostra esse efeito que é, e a explicação dele, tá? Nunca vai mudar, sempre tem que ter explicação. Então a gente mostra a explicação dele. É interessante que, por exemplo, você mostre o porquê que existe esse efeito. Então, por exemplo, mostra a origem desse efeito. Então, por exemplo, a gente está falando que houve um aumento de desemprego. Explica a origem disso aí. Por exemplo, olha, houve aumento de desemprego no setor turístico porque
Esse foi a área mais afetada pela economia, em que as pessoas não tinham como oferecer os seus serviços porque existia o distanciamento social. Então você mostra a origem disso aí. É muito importante também que tenha um dado estatístico. É muito importante aí que você tenha, tá? Por exemplo, falando de problemas sociais, impactos nas relações sociais. Tá usando depressão? Você tem algum dado para falar sobre isso? Suicídio, por exemplo? Eu vou trazer aqui para vocês, mas é interessante que vocês façam isso. Aqui, infelizmente, não te coloquei espaço. Infelizmente. Aí eu vou pegar isso aqui mesmo. Então, dados estatísticos vocês podem usar, tá? Outro ponto que a gente pode trabalhar aqui também em relação aos dados estatísticos. A gente pode trabalhar em relação a repertórios. Por exemplo, a gente está falando do impacto nas relações sociais. Aumento da depressão. Você pode, por exemplo, usar em relação a Durkheim. Durkheim fala, olha, quando você não tem um convívio social, quando você não tem as pessoas que têm ali um contexto, um convívio maior com a sociedade, essa pessoa corre mais riscos de ter doenças psíquicas, depressão, de ter o risco de ter suicídio. Durkheim fala sobre isso, que a força que as instituições sociais fazem para o indivíduo. O indivíduo que não tem família ele tem mais risco, por exemplo, de tentar o suicídio, de ter problemas psíquicos. O indivíduo que, por exemplo, não tem emprego, também acontece isso. Estou falando que isso é regra, não. É a explicação que faz. Por quê? Porque as instituições do emprego, da família, da igreja, outras religiões também, da escola, da política, faz com que ele pertença a um local. Se esse indivíduo pertence a um local, ele se sente assim: se eu sair dessa vida, essas pessoas foram falta. Eu vou fazer falta. Eu vou fazer falta para essas pessoas. Então, aquele sentimento de pertencimento, de estar conectado com as pessoas, faz com que ele não queira retirar a sua própria vida. Isso vem da sociologia de Durkheim, tudo bem? Ele trabalha sobre isso, dos conceitos das entidades sociais sobre os indivíduos. Isso aqui é uma tese muito boa, você pode trabalhar. Então você tem como falar de explicação, origem da estatística e repertório. E exemplo. Agora eu vou falar um pouco sobre esse tema, né? Vai ser bem curto. Gente, ó, vocês estão vendo isso aqui? Liga aí, gente, ó. Estão vendo isso? Me seguem lá. Não. Vou colocar o link na descrição do meu Instagram. Seguem, tá? Por favor. Vamos lá, o que, é que a gente pode falar a respeito mais aqui? Economia. Aqui eu tenho certeza que ou todos vocês ou quase todos vocês sofreram, por exemplo, com desemprego. Não tem jeito. Desemprego aumentou muito com a pandemia. Mais de 14 milhões de pessoas no Brasil desempregadas. Então, realmente, é um fator que a gente pode trabalhar. Vou colocar aqui uns pontinhos já. Eu vou colocar só um rascunho, tá? Desemprego. E aqui a gente pode falar, por exemplo, que o setor turístico sofreu mais. Ou você pode falar setor de serviços. Ou terceiro setor. Nossa. Terceiro setor. Porque setor de serviço você precisa de um contato da pessoa. Isso, infelizmente, sofreu uma grande baixa na pandemia. Tá? E o terceiro setor é o que mais emprega no mundo inteiro. Então não é só no Brasil, não, tá? Todo mundo sofreu com isso aí. Outro ponto que a gente pode falar em relação à pandemia. O PIB caiu. Ah, professor, mas PIB, como é que isso me afeta? Gente, o PIB cai, o investimento do governo também cai. Então, por exemplo, o investimento do governo em educação, saúde, em auxílio para as pessoas, em auxílio emergencial, por exemplo, fica mais difícil dar esse auxílio. Ah, as pessoas tava dando R$ 600. Agora não consegue mais dar. Por quê? Por motivos econômicos, aqui relacionado também ao PIB. Porque a arrecadação diminuiu. O país desenvolveu menos. Se o país desenvolve menos, aquela empresa que lucrava 100 bilhões, agora lucra 50 bilhões, o governo ali, por exemplo, deixou de lucrar em impostos metade do valor. Em regra, né? Isso aqui não é dado aqui no mínimos detalhes, porque isso aí é a economia que vai ensinar melhor. Mas em regra é assim que acontece. Então o PIB caiu e com isso você teve o quê? Perda de direitos.
Não tá bom não, viu? Realmente. Então, por exemplo, você teve fome, educação caiu, investimento, saúde também teve que cair, apesar de o governo ter concedido mais verba para a saúde aos municípios, aos estados, diminuiu o que deveria ser mais, por exemplo. Então você teve, em regra, isso aqui. Por exemplo, o dólar aumentou. Ah, professor, como é que o dólar aumenta? O que, que isso tem a ver com a gente? Gente, o Brasil importa muitos produtos. Então, por exemplo, existem alguns produtos que são regulados pelo dólar, e o Brasil, se aumenta o dólar, a moeda nossa desvaloriza, a gente vai pagar mais caro. E com a moeda mais desvalorizada. Isso é inflação. Tá? Então a gente tem que ter essa noção. Tá? Por exemplo, a gasolina. O bicho aumentou tanto. Porque aumentaram o dólar aumentou, o preço do barril de petróleo aumentou. Tem essas noções, tá? Outro ponto, suicídio. Aqui já está falando de relações sociais, tá? Aumentou. Estima-se que a cada 1% de pessoa desempregada, 1,6% de jovens cometeram suicídio. Então, quando eu falo com vocês que um repertório bom, por exemplo, a gente tem Durkheim como exemplo, é porque é fato que existe. Você tem um emprego, você traz uma sensação de pertencimento. Você traz uma sensação de que você tem um lugar no mundo. Por que desistir? Por mais que você tenha ali uns conflitos no serviço, você sente assim, olha, eu vou fazer segunda-feira, eu vou fazer tal coisa. Agora pensa naquela pessoa que vai acordar e vai falar, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, nem depois, nem semana que vem. E eu não tenho noção de que talvez que eu tenha que comprar algo e não ter dinheiro. Perceba a diferença dessas pessoas. Então o suicídio aumentou. Então a cada 1% de desemprego, você teve 1,6% de suicídio. Outro ponto, depressão. Isso aqui é lógico, tá, gente? A gente tá pensando aqui. Por exemplo, pessoas com convívio social tendem a melhorar, né, dependendo do convívio que tem, né, no lugar tóxico, por exemplo, a melhorar em relação à depressão, à ansiedade e outras doenças mentais. E aí você pensa, o Brasil existia muito casos de depressão, um dos maiores do mundo, por exemplo. Com a pandemia isso piorou, o contato com as pessoas piorou. Então, você pensa, eu vi uma reportagem nesses dias em relação ao Globo Repórter. Globo Repórter? Profissão Repórter, perdão. Profissão Repórter. Aí tinha um jovem, ele tinha problemas psicológicos, não lembro qual que era, se era esquizofrenia, mas um grau bem elevado, que ele tinha que ser acorrentado para não, por exemplo, não se machucar a si mesmo, né, machucar ele mesmo. Esse jovem tinha que ser acorrentado. Só que com o tratamento, com o convívio na clínica, esse jovem tinha um convívio, tinha um apoio das pessoas, esse jovem conseguiria, ele estava conseguindo melhorar. Ele não precisava, por exemplo, ficar mais acorrentado, o que era uma evolução tremenda. Ele já conseguia, por exemplo, lavar a casa, ele já conseguia, por exemplo, tomar banho sozinho. Isso não é evolução, gente. Para uma pessoa que fica acorrentado, isso é evolução de outro mundo, por exemplo. Só que com a pandemia, essa clínica, por exemplo, teve que fechar. Esse jovem não tinha um convívio social e ele teve que voltar a ser acorrentado, justamente pelo fato que o convívio social com pessoas que possam auxiliar tem que melhorar. Casos de depressão, de doenças mentais, psíquicas, diversas doenças. E com o isolamento social, infelizmente, a gente teve casos piores disso aí. Tá? Estima-se que no mundo existem 240 milhões de pessoas com depressão. É muito grave. Depressão, ansiedade, tá? A gente pode falar de ansiedade aqui. Outro ponto, violência doméstica aumentou. A violência contra a mulher aumentou na pandemia. Isso é uma prática feliz que aconteceu, mas os casos com maior convívio social com o agressor teve aumento. E você pensa o seguinte, teve aumento e ainda diminuiu as denúncias, por exemplo. Porque você pensa, a pessoa agora, ela vive trancada com o agressor, ela tem menos contato com as pessoas e para denunciar é mais difícil, né? Então você teve um aumento da violência e deveria ter mais denúncias, mas violência não teve. Então isso é uma consequência do isolamento social. E aqui eu trouxe alguns exemplos para você, tá? Dessas consequências que você pode citar. Outro ponto, empatia.
a gente pensa o seguinte, eu vi muita gente falando. Inclusive, eu poderia pensar isso. Eu pensei um pouco isso no início. E com a pandemia, as pessoas poderiam ser mais solidárias umas com as outras, depois da pandemia, por exemplo. Porque as pessoas vão vendo outras morrerem, o mundo realmente vendo. O dinheiro não é tudo, que infelizmente a vida é um sopro. Só que não houve isso. As pessoas passaram a questionar a vacina. Movimentos negacionistas entraram em alta, questionaram a eficácia da vacina, que as pessoas não devem se vacinar. As pessoas, por exemplo, algumas deixam de usar máscaras, que poderia proteger o outro, mas não importa. E tudo isso é consequência do que? Da falta de empatia. O que a gente pensou que poderia acontecer, infelizmente não está acontecendo. O discurso de ódio, a polarização política, a gente está vendo aí, Congresso, STF, Bolsonaro, tudo isso aí, um batendo um com o outro, que isso é o quê? É fruto da polarização política. Então a gente vê pessoas encarreadas sem máscaras, falta de empatia, e infelizmente é o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Consequências negativas. Você poderia trabalhar esses pontos. Então, isso eu queria falar nesse texto. Gente, muita coisa. É muita coisa mesmo. Como eu disse, nem curso pago entrega isso aqui. Eu estou fazendo esse projeto focado, porque eu quero ver você ser aprovado. Então, sigam e se inscrevam. Vamos lá falar sobre uma redação modelo. Vamos lá. Gente, vou dar um zoom aqui. Lembra que eu te falei da Constituição Federal? Lembra que eu te falei da diversidade? Daquele jeito. Vamos lá. Vamos lá, água. A Constituição Federal de 1988, conceitualmente chamada de Constituição Cidadã, encaminhou uma série de direitos à população brasileira, como proteção à ordem econômica e à dignidade da pessoa humana. Pensa, isso é que a Constituição fala. Não é preciso estudar a Constituição a fundo, não. Isso aqui está nas primeiras páginas. Ordem econômica e dignidade da pessoa humana, que é um princípio. Estou falando o quê? De algo positivo. A Constituição fala na teoria. Só que, peraí, isso é teoria, tá? Porque o tema é problemático. Entretanto, a pandemia da Covid-19 levou diversas consequências negativas. Opa, tem teoria, mas na prática não está acontecendo não. Lembra que eu te falei do tema na introdução? Tema na introdução. O que gerou impactos na economia. Gente, isso aqui tá lindo. Na economia e nas relações sociais. Realmente é de outro mundo isso aqui, tá? Então você coloca o tema na introdução, totalmente abordando tudo. Nesse sentido, é necessário salientar sobre os efeitos negativos, nefastos para a sociedade. Por que essa última frase? Essa última frase é o que eu vou expor nos desenvolvimento 1 e 2. Eu vou chamar de tese. Eu vou abordar no meu texto, tá? Eu vou abordar o quê? Eu vou abordar os efeitos nefastos. Mas o que eu quero que vocês observem aqui? Eu falo da Constituição, da teoria, né? Mostro que na prática não é bem assim e coloco o tema na introdução. Tudo aqui é bem encaminhado, tudo aqui é planejado, tá? E vamos para o desenvolvimento 1. Primeiramente, é necessário discorrer, isso aqui é top frasal, tá? Você tem que fazer para mostrar o que você vai argumentar na redação. Você faz para mostrar o que você vai argumentar na redação. É necessário discorrer sobre as consequências pandêmicas na economia, que estou falando de economia. Nesse sentido, o setor de turismo foi bastante atingido. Justifique, uma vez que o isolamento social impossibilitou o desenvolvimento desse serviço. Explique melhor. Desse modo, qual é o resultado disso? Várias famílias perderam seu emprego e, assim, portanto, tiveram que conviver com a insegurança alimentar. Para quem não sabe, gente, insegurança alimentar tem níveis. O último nível de insegurança alimentar, o último nível, é a fome. Mas tem níveis, por exemplo, você trocar seu alimento, porque não tem tanto dinheiro para isso. Troca a qualidade do alimento, troca a quantidade do alimento. E o último nível é você ter fome, tá? Estima-se, em relação à insegurança alimentar, mais de 110 milhões de pessoas no Brasil conviveram com a insegurança alimentar na pandemia, ou seja, metade da população. Outro ponto, eu vou falar de outro impacto agora. Por quê? Porque é impactos, é mais de um. Ademais, outro efeito notório é a alta do dólar e a consequente desvalorização da moeda brasileira, o que ocasionou a alta da inflação. Em decorrência disso, o cidadão brasileiro teve que enfrentar produtos essenciais com preços elevados, como no caso do combustível, o que dificultou a vida do trabalhador ao ter um maior custo para deslocar seu serviço e o salário com menor poder de compra. Tudo aqui bem argumentado, explicado. Desenvolvimento 2. Além disso, é importante salientar sobre os efeitos pandêmicos nas relações sociais.
Nesse sentido, é notório o avanço da depressão, visto que a ausência de convívio social agrava os problemas psíquicos. Desse modo, conforme a OMS, mais de 264 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo, e o aumento desses casos se deu também pelo fechamento de serviços de atendimento a esses pacientes. Mostrei no caso do Profissão Repórter. Outro sim, a escassez da empatia é observada principalmente a pensar nas consequências negativas, ao pensar, tá? Faltou um O ali. Negativas que os atos pessoais podem desencadear nas pessoas próximas, como no caso das medidas preventivas para frear o avanço da Covid-19. Esse fator é explicado inegavelmente em decorrência dos movimentos negacionistas, em que alguns indivíduos negam a pandemia e os possíveis impactos, como se ela não existisse. É o que acontece e você vê na prática todos os dias. Então, esses são meus dois desenvolvimentos. Falei da depressão, da falta de empatia, a desvalorização da moeda, ao desemprego no setor turístico. E agora eu vou fazer minha proposta. Portanto, medidas são necessárias para resolver esse impasse. Eu mostro que eu vou fazer uma proposta, né? Tem que fazer isso aí. Nesse sentido, cabe ao governo federal instituir programas para a contratação de profissionais desempregados, de modo a possibilitar auxílio para aqueles que estão sofrendo com alta taxa de desocupação, a fim de que preserve empregos àqueles necessitados. Eu tenho quem vai fazer, né? Vai ser o governo federal. O que vai ser feito? Programas para contratação. Qual é o efeito disso? A fim de que preserve seu emprego àqueles necessitados. Tudo correto aqui. Ademais, cabe à sociedade civil, em parceria com a mídia, realizar projetos de instrução populacional acerca da necessidade de maior empatia na pandemia. Então aqui eu mostro o quê? Precisa de projetos de empatia, de resolver esse problema de empatia, né? A mídia, que é a grande formadora de opinião, ela que pode resolver isso aí, tá? E, gente, o que eu tinha falado? Eu vou retomar meu repertório da introdução no final. Perceba. Sendo assim, a sociedade poderá viver os direitos garantidos na Constituição Cidadã. Esse desfecho crítico percebe que você está toda a redação está bem fechada, sincronizada, cíclica. E o corretor adora isso aqui. Ele vê isso aqui e percebe que você domina a escrita, desde que sua estrutura anterior também esteja bem explicada, né? Não vale ter apenas uma frase assim se a estrutura está toda incorreta. Então aqui, gente, eu expliquei tudo que vocês têm que fazer nesse tipo de tema. Gente, é que nem curso pago te entrega isso. Então, realmente, entenda o que eu estou explicando. Tenha essa noção. Assista essa aula novamente. Como forma de agradecimento por esse curso que eu estou continuando até o dia da prova, eu peço que mande para um amigo, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram. Você tem que me seguir para ter mais projetos, tá? Pra você ter noção também dos projetos novos. E ver as novas aulas. Então, gente, é realmente muito bem feito. Redação modelo, feito por mim. Tudo que eu expliquei anteriormente está aqui, tá? Aqui, ó. Tudo. Como eu te falei, nem curso pago entrega isso aqui. Caso vocês queiram, vi algumas pessoas perguntando de pacotes de correção. Gente, é o seguinte. Se você tem esse curso meu até o dia da prova, cada semana nova aula, bem explicado, você não precisa de curso para a estrutura dissertativa, porque eu estou abordando aqui, tá? Vocês têm que anotar tudo. É uma aula cheia de detalhes. Vocês precisam de quê? De um pacote de correção, para corrigir sua redação. Eu tenho um pacote de correção especializado nas teses Gran Rio. Realmente detalhe o seu texto com foco na aprovação. E caso vocês tenham interesse, tá com 20% de desconto, você me chama no WhatsApp que eu passo para vocês. As vagas são limitadas pelo curso de espaço de tempo que eu tenho para corrigir. Então eu faço um acompanhamento individual. Eu acompanho realmente o seu projeto ali. Tiro suas dúvidas. Toda semana eu estou ali conversando com vocês em relação a algum texto. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar, eu tiro essas dúvidas. É algo realmente que é um acompanhamento de mentoria mesmo para essa prova de redação. Muito perfeito, bem planejado. Tá com um preço excelente, com 20% de desconto. Caso vocês tenham gostado dessa aula, deixe seu like, inscreva no canal, escreva lá no Instagram, vou postar o link aqui na descrição para vocês encontrarem. Espero que vocês tenham gostado. Anotem tudo aqui que é muito valioso. E a gente se vê na próxima aula da semana que vem. Não se esqueçam de ir para o meu Instagram e me seguir, porque é lá que a gente debate muita coisa. É lá que eu coloco os temas das enquetes. E vocês precisam me seguir lá, se vocês querem ser aprovados. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Professor Fagundes. Fiz essa aula especialmente para vocês. Vamos lá, vamos buscar dessa aprovação. Quem quer ser um trabalhador bancário, ter um salário excelente, ter ali um emprego excelente. E no final do mês tem um salário incrível. Então, vamos lá. Foca a aprovação. Espero que vocês tenham gostado e até mais.